gente conhecer a história do escotismo, precisamos começar pelo seu fundador, que foi Baden-Powell. Mas quem foi Baden-Powell? Baden-Powell foi um músico brasileiro, carioca, instrumentista dos bons, da época da Bossa Nova. Tocou ao lado de grandes músicos como Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Não é ele? Não é esse Baden-Powell? Não é esse Baden-Powell? Tem outro, né? Ah, tem um inglês. Esquece, apaga tudo, apaga tudo. O fundador do escotismo é Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Esse é inglês, nasceu na Inglaterra, em Londres, em 1857. Então, ele era conhecido carinhosamente por BP, ou BP. Baden-Powell, ele era filho de um reverendo anglicano, e seu avô era um navegador, um explorador. Então ele tinha uma linhagem de um intelectual e também de um grande aventureiro. E ele era de uma família de muitos irmãos. E com 3 anos de idade ele perdeu o pai, seu pai morreu, deixando a sua mãe tendo que cuidar dos monte de filhos que ele tinha. E naquela época era muito difícil você educar um filho com tantos ainda naquela situação, e com muita dificuldade ela foi conseguindo dar educação para seus filhos. Baden-Powell, ainda muito pequenininho, ele tinha como passatempo ficar com seus irmãos, que pegavam os finais de semana para navegar, pegar um barquinho e ir fazer uma navegação, acampar. Então nascia no Baden-Powell logo cedo o espírito de aventura e da vontade de ficar na natureza. Então, quando ele entrou na escola, logo muito jovem ainda, numa escola chamada Charterhouse, foi lá que ele começou a viver suas primeiras grandes aventuras. Ele não tinha assim muita habilidade para os estudos, mas ele estava sempre metido em alguma confusão na hora do recreio. Ele era muito popular na escola porque ele era goleiro, ele jogava como goleiro. Eu queria ele como goleiro do meu time. Então, pelo fato dele ser goleiro, ele era muito popular na escola. Então, sempre quando tinha uma grande confusão lá na hora do recreio, os professores saíam atrás dele e ele gostava de se esconder, de ficar atrás da moita e vendo os professores passando. E essa cena, ele pegava e fazia desenhos dos professores indo atrás dele. Ele adorava isso. E também tinha muita habilidade como músico, tocava alguns instrumentos e também era um bom ator. Sempre quando tinha alguma pecinha, ele gostava de fazer peças cômicas. Então isso ajudava a se tornar uma pessoa mais popular. Quando chegou a época da faculdade, ele até tentou entrar em algumas, mas não conseguiu. Ele não conseguia, então ele se inscreveu para o exército. E foi lá no exército que ele entrou e começaria aí para ele um grande palco de aventuras. Ele era um bom soldado, ele era um soldado nato. Então ele foi designado a servir na Índia. Chegando na Índia, ele se tornou um exímio cavaleiro. Porque lá na Índia, naquele regimento, eles tinham um esporte que ainda bem hoje não existe mais, que era um esporte chamado caça ao javali. Caçar javali era um esporte muito perigoso, porque o javali é um animal muito astuto. De tão astuto que ele é, e forte e feroz, dizem que é o único animal que se atreve a beber água no mesmo bebedouro que um tigre. Portanto, era muito perigoso esse esporte, mas foi através dele que ele se tornou um bom cavaleiro. Nessa período que ele esteve na África, ele também aproveitou e foi servir como espião do serviço secreto inglês. Como espião, ele tinha a habilidade
de se camuflar, de viver personagens, passar-se por naturalista e fazer expedições de observação em territórios que precisavam ser espionados, e ele passava sem ser percebido. Então, com a sua habilidade de desenhista, ele usava desenhos da natureza, como asas de borboleta, uma árvore, e nesses lugares ele desenhava de uma tal forma os lugares que eram a ser espionado, que quando ele passava pelos lugares, ninguém sabia que era um espião, e ele conseguia levar os planos para o exército inglês. Passado por esse momento na Índia, ele foi designado a ir para a África. Lá na África ele participou de várias campanhas. Participou nas campanhas contra os índios Zulus, contra os Axantes. E foi lá na África que ele recebeu um apelido dos seus inimigos, um reconhecimento de ser o Impisa, o lobo que nunca dorme, por causa das suas habilidades, da sua astúcia. E foi lá na África que ele teve um contato com uma das tribos que marcaria muito a sua vida e que depois ele utilizaria no escotismo, que era o famoso aperto de mão esquerda. Foi lá na África que ele teve contato com essa tribo, que o recebeu como amigo, e como amigo os índios estendiam para ele a mão esquerda como uma prova de amizade. E mais tarde ele usou isso no escotismo. Ele teve que, depois dessas campanhas, voltar para a África, para a Índia. E foi lá na Índia que ele teve contato com um profissional lá do exército que é responsável para explorar lugares por onde a tropa vai passar. É um tipo de guia. É aquele cara que vai na frente da tropa alguns dias antes, faz um levantamento dos territórios inimigos, faz um levantamento, mapeia aonde tem a água boa, é o responsável para fazer levantamentos da onde a tropa, quando passar, pode dormir, aonde tem comida. Esse profissional chama-se, na época, o escoteiro. Então, ele era muito importante, porque era ele que abria o caminho para a tropa depois passar. Então foi através do contato com esse profissional do exército que ele passou algumas experiências dele de observação, de tocaia, e nessa troca de experiência ele viu que poderia escrever um livro contando essas experiências, passando o seu conhecimento. Então, quando ele escreve uns fascículos de auxílio a esse profissional, a esse mateiro, a esse guia, a esse escoteiro, ele escreveu um livro chamado Ajuda ao Escoteiro. E foi publicado foi publicado e vendido em fascículo nas bancas de jornal. Só que ele não teve tempo de ver se estava fazendo sucesso, se não estava, se o pessoal estava aderindo à leitura, não. Porque logo depois ele teve que voltar para a África. Porque lá na África estava acontecendo, justamente na África do Sul, um conflito. Os ingleses que queriam manter a guarda de Mafeking, que era um lugarejo que existia lá na África do Sul, porque Mafeking estava sendo atacada pelos Boers, pelos Boers. Quem são os Boers? Os Boers não eram nativos. Os Boers eram camponeses, eram soldados misturados, eles eram holandeses. E como holandeses, eles também queriam aquele pedaço da África, porque naquela época existia uma expansão de colônias. Então os holandeses queriam tanto a África do Sul, quanto os ingleses. Então Mafeking era um ponto estratégico, porque era ali em Mafeking que passava um tronco de trem. Era ali um ponto central por onde circulavam muitas pessoas, e diziam na época que quem tinha Mafeking na mão tinha toda a África.
Então era um ponto importante. Só que os Boers, ao contrário dos ingleses, que eram militarizados, com toda aquela formação militar, eles eram muito mais organizados também. Então eram embates muito difíceis. Apesar dos Boers não serem assim soldados que nem os ingleses, eles davam muito trabalho e eles estavam em num número numerosos muito maior do que os ingleses. Então defender Mafeking era um grande desafio. E Baden-Powell chegou justamente nesse lugar para tentar proteger Mafeking até a chegada de reforços de soldados ingleses. E por mais de 200 dias, com um número menor de soldados do que os inimigos tinham, Baden-Powell conseguiu contornar, através da sua inteligência, através das suas habilidades como soldado, manter Mafeking sob controle inglês. Então teve até um oficial que teve a ideia e utilizou jovens e promoveu esses jovens a cadetes. E esses jovens fizeram um trabalho muito importante de levar mensagens, de fazer tocaias, de levar primeiros socorros. E por mais de 200 dias, Baden-Powell conseguiu manter Mafeking sob o domínio inglês, até que os reforços chegaram. E todas essas notícias do embate chegavam através do jornal em Londres, que por coincidência também nas bancas de jornal estavam vendendo os livrinhos, os folhetos sobre ajuda ao escoteiro, que tinha começado lá na Índia. E Baden-Powell começou a ficar muito popular e virou um herói do dia para a noite. Quando ele chegou em Londres, foi recebido como um verdadeiro herói. Ele não esperava tamanha recepção, e a maior surpresa dele foi ver que os fascículos de ajuda ao escoteiro estava sendo mais lido por jovens do que pelos próprios caras do exército. Então nasceu nele aí uma coisa interessante, uma observação. E a Inglaterra, Londres naquela época, os jovens estavam praticamente vivendo de uma forma muito solta, estavam sem emprego, sem estudar, estavam meio desorientados. Então Baden-Powell sugeriu a Baden-Powell que, como os jovens estavam se interessando pelo seu livro, que os jovens estavam se organizando, tentando fazer todo aquele aprendizado que estava nos fascículos do Ajuda ao Escoteiro, e se organizando em pequenas patrulhas, tentando colocar em prática, Baden-Powell viu que ali poderia ser uma ajuda educacional para aqueles jovens que estavam soltos pelas ruas de Londres. Então ele pesquisou, fez um trabalho de pesquisa junto aos educadores. Ele foi atrás de outros movimentos que já existiam na Inglaterra, de jovens, tipo assim, esses soldados mirim. No próprios Estados Unidos também tinha algumas coisas interessantes com jovens. Então ele fez um apanhado de algumas coisas e começou a moldar algum tipo de trabalho que fosse destinado a jovens, contrário do que ele tinha feito com relação ao exército. Então ele começou a trabalhar de uma forma educacional, basicamente a atender à necessidade dos jovens. Então foi aí que ele começou a desenhar os primeiros projetos, os primeiros esboços daquilo que seria o livro O Escotismo para Rapazes, onde ele escrevia coisas justamente destinadas a jovens, como vida mateira, aprender a se virar no mato, aprender a fazer comida, aprender a fazer fogo, a observar, a fazer desenhos, enfim, todas aquelas coisas de experiência que ele adquiriu na juventude e também na sua vida como adulto no exército, ele começou a colocar em prática no livro. E para ver se o livro faria sucesso, ele tinha que fazer uma experiência. E o que é que ele faz? Ele reúne um grupo de jovens, num torno de 20, de pessoas de vários segmentos, ali da cidade de Londres. Alguns camponeses, algumas pessoas da cidade. E com esses 20 jovens, foi para uma ilha próxima ali, chamada a Ilha de Bronze, onde ele realizou por alguns dias
aquilo que seria o primeiro acampamento escoteiro da história. E isso aconteceu no ano de 1907. E lá, em Brownsville, ele começou a colocar em prática com os jovens, formando em patrulhas, colocando um tipo de uniforme que depois viria a ser mudado para aquele que nós conhecemos como uniforme escoteiro. Formou patrulhas, tinham lá um líder, e a partir daí ele começou a colocar em prática alguns ensinamentos que estariam no livro O Escotismo para Rapazes. O acampamento fez tanto sucesso, ficou tão famoso, e o livro começou a se circular pela Inglaterra, que logo as pessoas, os jovens, começaram a montar patrulhas baseado nas experiências descritas no livro Escotismo para Rapazes. E foi através desse sucesso que Baden-Powell começou então a pensar, a fazer, incrementar, a aperfeiçoar aquilo que seria um modelo educacional chamado escotismo. E a partir de 1910 ele começa a se dedicar inteiramente ao movimento escoteiro. E o escotismo começou a se espalhar pelo mundo inteiro, inclusive chegando no Brasil, e os jovens foram formando as patrulhas, colocando em prática aquele método educacional basicamente vivido ao ar livre. Esses são os primeiros momentos daquilo que seria o maior movimento educacional de jovens do mundo. Sempre alerta.